Olá, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai conversar sobre como resgatar a nossa energia. E olha, não é com nenhum truque mirabolante, não. A ideia é justamente o contrário. É voltar para o básico, para aqueles pilares fundamentais do nosso bem-estar, que quando a gente cuida direitinho, tem o poder de transformar tudo. Sabe aquela sensação de que a energia simplesmente não dá conta de tudo que a gente quer fazer? É super comum. A vida moderna exige tanto da gente que parece que a bateria está sempre no finalzinho, mesmo antes do dia acabar. A gente dá conta das tarefas, claro, mas e a energia para viver de verdade, com vontade? E se a chave não estiver em fazer mais coisas, mas em se nutrir melhor? A resposta para essa falta de energia pode ser bem mais simples do que a gente imagina. Ela está ancorada em 5 áreas essenciais da nossa vida. Pense nelas como os pilares que sustentam a nossa vitalidade. Ok, então vamos mergulhar nisso. Nosso papo hoje vai ter 3 momentos. A gente começa com os fundamentos, que são a base de tudo, a alimentação e sono. Depois, a gente passa para a ação, para entender como colocar a energia em movimento. E por fim, a gente fala de integração, que amarra tudo, com a pausa e a limpeza. É um mapa bem claro para a gente reconstruir nossa energia, passo a passo. Vamos começar pela fundação, né? Igual uma casa que precisa de um alicerce forte, a nossa energia depende de uma boa alimentação e de um sono de qualidade. A comida é o combustível e o sono é a oficina de reparos. São 2 pilares que simplesmente não dá para negociar. E hoje a gente vai focar naquele que muitas vezes é o primeiro a ser sacrificado: o sono. E olha só que interessante a gente desconstruir algumas ideias que temos sobre o sono. Quantas vezes a gente não ouviu ou até pensou que dormir é perda de tempo? A realidade é que o sono é o momento mais produtivo do nosso corpo. É quando ele se regenera e um sistema de limpeza incrível, o sistema linfático, entra em ação e literalmente lava o nosso cérebro, tirando as toxinas do dia. É uma verdadeira faxina. E essa metáfora é perfeita. O sono não é uma obrigação, é um presente. É como tirar umas mini férias todos os dias. E como a frase diz, se a gente aproveitasse bem essas férias diárias, talvez a gente nem precisasse tanto daquelas outras. Já parou para pensar no poder disso? Uma recarga tão profunda todo santo dia? Então tá, como é que a gente tira essas férias com qualidade? Criando rituais. A tal da higiene do sono começa de manhã, sabia? Tomando um pouco de sol para ajustar nosso relógio biológico. E à noite a gente faz o contrário, diminui luz, evita a tela. Mas o ponto mais importante é esse aqui. Dormir é um ato de entrega, não de esforço. É sobre relaxar e soltar o controle, e não ficar se forçando a descansar. Bom, agora que a gente já estabeleceu a base, a importância de se regenerar com o sono, a gente precisa fazer essa energia toda circular pelo corpo. E é aí que entra o nosso terceiro pilar, o movimento. É a ação que de fato ativa a nossa vitalidade. Essa frase é forte, eu sei, mas é a mais pura verdade. Movimento é sinônimo de vida. Quando o nosso corpo se mexe, a energia flui, ela chega em cada cantinho e tudo funciona melhor. A estagnação, ficar parada, é literalmente o oposto da vitalidade. E o centro de todo esse movimento é a nossa coluna vertebral. Pensa nela como o eixo do nosso corpo. É ali que a gente guarda tanta coisa. Nossa história, nossas tensões. Então, quando a gente movimenta a coluna em todas as direções, a gente está literalmente liberando energia que estava presa, estagnada ali. E não precisa ser nada de outro mundo, não. São movimentos super simples, como torcer o tronco, se inclinar para frente e para trás, para os lados. Isso já faz uma diferença gigante. São pequenos gestos que a gente pode colocar no meio do dia para manter esse nosso eixo sempre livre e fluido. E aqui vale a pena a gente expandir a nossa ideia de movimento. Não é só sobre ir na academia. É como as pessoas vivem nas Blue Zones, sabe? Aqueles lugares onde as pessoas vivem mais e com mais saúde no mundo. Lá, o movimento faz parte da vida. É subir escada, caminhar, agachar para cuidar do jardim. É um estilo de vida que é naturalmente ativo. E agora a gente chega nos 2 últimos pilares, que são mais sutis, mas nossa, são tão poderosos quanto os outros. A integração da nossa energia acontece com a pausa, para a gente organizar a mente, e com a limpeza, para purificar o corpo. Pausar não é só parar de fazer as coisas. É uma ação com intenção. Pode ser um momento de aquietamento antes de uma reunião, um instante para agradecer e elevar a frequência, ou a simples atenção na respiração para acalmar o sistema. A pausa pode ser uma descontração profunda, uma meditação. São ferramentas diferentes para a gente organizar nossa energia por dentro. E por falar em respiração, olha que fato poderoso. Respirar fundo, usando o abdômen, massageia nossos órgãos e estimula a produção de serotonina, o hormônio do bem-estar.
Pensa nisso. É como ter uma farmácia interna que a gente pode acessar a qualquer momento, simplesmente respirando com consciência. Agora, o pilar da limpeza vai muito além do banho diário. A filosofia do yoga nos ensina sobre os kriyas, que são técnicas de purificação interna. Por exemplo, limpar as vias nasais. Isso não só ajuda a tirar toxinas, como também aguça os nossos sentidos, deixando a gente mais presente e mais sensível no nosso próprio corpo. Agora, para a gente entender o próximo ponto, uma pergunta um tanto curiosa. Parece impossível, né? Uma ponte gigante de concreto e aço ser derrubada só com a vibração do vento. Mas olha, aconteceu de verdade. E a resposta para isso é uma palavra: ressonância. A frequência do vento entrou em sintonia com a da ponte e fez tudo colapsar. Da mesma forma, sons como os mantras geram vibrações sutis no nosso corpo. Essas vibrações entram em ressonância com nossos bloqueios de energia e ajudam a limpar, a desfazer esses nós. É uma limpeza num nível muito mais profundo. E aqui está, então, o nosso mapa completo, o resumo dos 5 pilares da vitalidade. Alimentação para nutrir, sono para regenerar, movimento para fazer a energia circular, pausa para organizar a mente e limpeza para purificar o corpo e energia. Viu como está tudo interligado, uma coisa sustentando a outra? E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Em vez de se criticar ou tentar mudar tudo de uma vez só, que tal se perguntar qual desses pilares o corpo hoje está pedindo para ser olhado com um pouco mais de carinho? A resposta pode ser o primeiro passo para uma transformação enorme. A mudança de verdade começa com a observação e não com a cobrança.